Ok, então, até o momento nós temos a nossa quadtree implementada e, como vimos, funcionando ali na seleção do range para mostrar os pontos que estão naquela região. Agora nós vamos preparar aqui um teste que vai mostrar o que é realmente a diferença de performance que a quadtree proporciona para nós. Para isso nós vamos ter que fazer uma pequena mudança no nosso código para fazer uma interação entre esses pontos. Senão a gente não vai conseguir ver a diferença. Essa medição que nós colocamos aqui, ela na verdade não vai fazer diferença quase nenhuma. Nós vamos fazer agora um verdadeiro teste de performance. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma função de update da nossa quadtree. Vamos vir aqui, ó, function update. O que essa função vai fazer? Ela vai ser responsável por desenhar todos os pontos e criar a quadtree com esses pontos. Então nós vamos fazer assim. Cadê o nosso loop dos pontos? Está aqui. Aqui ele está fazendo um handle, né, para pegar os pontos. Então vamos deixar ele aqui. Vou deixar aqui eu crio os pontos. Só que a quadtree nós não vamos mexer com ela aqui. Nós vamos só adicionar os pontos aqui na variável points. A nossa quadtree vai vir para cá. Na verdade, nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar sem quadtree por enquanto. Deixar assim. Pronto, vamos deixar sem a quadtree por enquanto. O que nós vamos fazer no nosso update? Nós vamos fazer com que os pontos interajam com os pontos que estão próximos. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer a seguinte verificação. Se um ponto estiver próximo do outro, nós vamos fazer uma linha entre esses dois pontos. Próximo quanto? 10 pontos de distância entre um e outro, mais ou menos. Uma distância de 10 pontos seria uma distância interessante para a gente ver como que isso funcionaria. Então eu vou declarar aqui em cima var distance igual a 10. Ok? Acho que eu vou aumentar um pouquinho esse código, porque eu estou achando ele um pouco pequeno. Não sei, mas vou aumentar aqui. Acho que vai melhorar um pouquinho. Então colocamos aqui a distância. E vamos fazer o seguinte, aqui eu adicionei todos os pontos. 1000 pontos. Mas para a gente ver, vamos colocar só 100. Só para a gente... No update aqui nós vamos fazer assim, ó. Eu vou percorrer todos os pontos, igual eu fiz com as bolinhas no jogo das bolinhas. Fazendo da seguinte forma. For var i igual a 0. Esse var vai até enquanto i for menor que points.length, points.length ou length, depende de quem está fazendo, né? E i mais. Pronto, esse aqui é o nosso for. Só que ele vai até o length menos 1. Pronto, e aqui dentro dele eu vou fazer um outro for. For var c igual a i mais 1. E esse c ele vai rodar enquanto ele for menor que o points.length, vírgula c mais. Vamos lembrar o que eu estou fazendo aqui. Então, nesse primeiro loop, lembram, né, que é um loop aninhado, um loop dentro do outro, um for dentro do outro. Então, no primeiro loop eu vou percorrer todos os pontos, sendo que eu vou do primeiro ponto até o penúltimo ponto. Até a quantidade de pontos menos 1, só que enquanto for menor. Então, se eu tenho 100 pontos, aqui ele vai até o de 0 até o 98. Aqui embaixo eu vou contar a partir do i, ou seja, se ele i for 0, ele vai contar do 1 até o 99. Se o i for 2, ele vai contar do 3 até o 99, e assim sucessivamente. Por quê? Porque eu não preciso ligar pontos que eu já liguei, ok? Então você nunca vou verificar um ponto com ele mesmo, e vou sempre verificar dele com o próximo ponto. E aqui nós vamos verificar a distância entre esses dois pontos. Como é que eu sei a distância entre os dois pontos? Aí a gente tem que lembrar de um pouquinho de trigonometria. Eu vou mostrar para vocês no quadro branco. Vamos ver. Muito bem, estamos aqui no nosso quadro branco. Vou
desenhar o nosso canvas. Ok? E vamos supor que eu tenho um ponto nessa posição aqui. Vamos dizer que essa posição, vamos colocar aqui, seja a posição 20. E no Y também 20. Então eu tenho aqui o X e o Y. Certo? Aí eu tenho aqui um outro ponto. Vamos dizer que esse ponto aqui está na posição 100 e 100. Como é que eu sei a distância entre esses pontos? Bom, se aqui o X é 20, vou colocar aqui 20, né? Eu tenho aqui o X em 100. Aqui eu tenho um Y em 20. E aqui eu tenho meu Y em 100. Certo? Então eu tenho aqui, no meu X eu tenho 80 de tamanho. E o meu Y eu também tenho 80 de tamanho. E eu tenho a distância entre eles, isso aqui. O que é isso aqui? Não é uma hipotenusa? Vamos lá, vamos desenhar melhor isso aqui, ó. Eu tenho aqui a minha altura, que eu já descobri que é de 80. E tenho também a minha largura, que é também de 80. Qual é essa distância aqui? Isso aqui é a hipotenusa. E se vocês assistiram o vídeo de trigonometria, onde eu falei sobre Pitágoras, vocês vão saber que o quadrado da hipotenusa, não é isso? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Muito bem. Como é que fica isso no código? Bom, eu preciso saber a diferença entre um e outro aqui, né? A distância do X e do Y. E depois calcular a hipotenusa. Então vamos ver como é que a gente faz isso no código. No código nós fazemos assim, ó. Primeiro eu vou pegar o ponto A. Então let A igual a this.points I. Peguei o ponto. Ponto A. Vamos pegar o ponto B. Let B igual a this.points C. Certo? Então aqui eu peguei o ponto. Opa. Assim, né? É um array. Então aqui eu peguei um ponto, guardei em A, que é o ponto da posição I, e aqui eu peguei o ponto B da posição C, que é esse contador aqui. Feito isso, eu tenho os dois pontos. Como é que eu sei a diferença do X e do Y? Vou fazer assim, né? Let X igual a ponto X menos B.x. Let Y igual a ponto Y menos B.y. Pronto, eu tenho aqui os meus catetos, né? Que é a distância do X de um com o X de outro, do Y. Como é que eu faço para calcular a hipotenusa? É só fazer quadrado de um mais quadrado de outro, tirar a raiz quadrada, mas eu já tenho eu já tenho na classe math, né? Eu posso fazer assim, ó, let h de hipotenusa igual a math ponto hypote, a hipotenusa de x e y. Pronto, ele me dá já o cálculo da hipotenusa. Aqui, pessoal, veja só, mais tarde eu vou fazer um vídeo só sobre vetores. E aí nós vamos falar bastante sobre esses cálculos e sobre coisas muito legais que nós podemos fazer com vetores, principalmente programando coisinhas que se mexem na tela. Mas por enquanto vamos ficar com essa informação aqui. Aqui eu tenho o tamanho que eu quero, a distância entre os pontos. Aí eu falei o seguinte, que se isso aí que eu acabei de calcular for menor ou igual à distância, eu não coloquei a distância lá em cima, distância igual a 10 aqui, ó, distance. Então faz uma linha entre um e outro. Lá na nossa classe Canvas, eu já deixei uma função de linha, chamada line. Ó. Eu passo
Posição inicial, olha, posição final e uma cor. Ele vai fazer uma linha para nós. Então, nós vamos chamar aqui nosso canvas está dentro da variável CA, né? Tá aqui. Então, CA.line. Aí nós vamos passar qual a posição inicial, qual a posição final. Bom, A.x, A.y, B.x, B.y. Certo? Nós vamos fazer essa linha. Só isso, né? Só isso aí vai ser o nosso update aqui. E aí, o que nós vamos fazer? A quadtree, que nós vamos querer desenhar ela, né? Nós vamos chamar o update para poder desenhar a nossa quadtree. Nós vamos fazer assim, nós vamos criar ela toda vez que eu mexer nos pontos. Então eu vou fazer assim, ó. Vou deixar ela criada como variável aqui em cima. E vou alimentar ela aqui, ó. Points.forEach. Não, né? This.points.forEach, passando o P. E quadtree de P. Ponto. Então tá. Fizemos aqui o nosso loop, fizemos a linha, né, para pontos que estão com distância menor que a distância determinada e criamos nossa quadtree. Aqui embaixo nós já temos a primeira chamada do quadtree, mas nós vamos fazer assim agora, ó. Update. E vamos desenhar a quadtree. Vamos ver como é que vai ficar. Não vai dar muito certo, não. Vamos entender por quê. Ó, deu zebra, tá vendo? Ó a zebra aí, ó. Não sei por que deu zebra. Vamos lá. Cannot read 0 of undefined. Vamos ver onde. A igual a points i. Tá bom. Vamos lá, vamos voltar no código. Aqui eu criei os pontos. Ah, tá. Não tem this não, né? A gente não está dentro de uma classe não, né? Foi mal aí, ó. A gente não está dentro de uma classe, tem this não. Points é uma variável aqui, ó. Mas ainda assim vai dar zebra de novo, quer ver, ó? Vamos lá. Point is not defined. Sim. Aqui. Points varia igual a points length, a igual a point, aqui é points. Points. Ok. Ok, mais uma zebrinha, for each, this.points não é this, aqui é só points, ok, vamos lá, aí, fizemos a nossa quadtree, funcionando e tal. Cadê os tracinhos? É porque na verdade eu mandei desenhar a quadtree depois que eu desenhei as linhas, então não vai dar para ver mesmo não. Então nós temos que fazer assim, ó. Na verdade, nós não podemos. Nós vamos fazer assim, quer ver, ó? Vamos separar isso aqui em duas. Nós vamos fazer aqui agora, pessoal. É mais uma vez lembrar da forma que a gente roda um jogo. Chama-se Game Loop. O Game Loop você tem a atualização dos dados de um lado e você tem a renderização desses dados de outro lado. E um loop que vai ficar chamando essas duas coisas. Então você tem dois métodos separados, um update e um render. E é isso que nós vamos fazer aqui agora para organizar nosso código. Nosso código está muito bagunçado, por enquanto, está muito solto. E nós vamos resolver ele aqui assim, ó. Primeira coisa, nós vamos criar os pontos. Então vamos deixar isso bem definido aqui, ó. Points. Então, points está aqui, criou o canvas, criou os pontos estão aqui. Nós vamos ter o update dos points. O que é o update dos points? É onde a gente vai criar a quadtree, mas a gente vai, por enquanto, só criar a quadtree. Ó. Nós temos o update aqui. O update, ele simplesmente pega todos os pontos e coloca dentro da quadtree. Aí nós vamos ter a função render. Function render.
que é a função que vai efetivamente desenhar. Mas como que ela vai desenhar? Ela vai fazer assim, ó. Vai dar o clear, que a quad_tree já existe, né? Ela já foi atualizada aqui no update. Então ela vai dar o clear no canvas, vai desenhar os pontos da quad_tree, os quadradinhos, e vai fazer a ligação dos pontos aqui embaixo. Muito bem. Isso aqui é o que o render faz. Então eu vou chamar aqui update e vou chamar render. Ó. Tá aí. Mas não fez ainda os nossos pontinhos. Vamos ver por quê. Provavelmente porque tem poucos pontos e as distâncias estão pequenas. Será? Vamos ver o que a gente fez aqui. Ó. A igual a points, B igual a point C, X igual, Y igual, H igual, distância. Vamos ver se ele vai cair aqui em algum deles. Ó. Caiu lá. Ah, tá. Já sei. Aqui a gente precisa passar uma cor. Vamos passar amarelo. Vou colocar um breakpoint aqui para ver. Ela não está passando. Ah. ca.line. Color. X1. X2. Y1. X2. Y2. Tal. Fez o stroke. Passou. Só desenhou um. Aonde, né? Não desenhei nenhum. Vamos fazer mais pontos para a gente ver. Então, só 100, né? Vou fazer 1000. Não está funcionando. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Ele tá funcionando, mas 10 pontos é muito pouco. Então vamos fazer 50 de distância. Ah, sim. Tá aí o nosso padrão. Então aqui eu chamei o update apenas uma vez e chamei o render para ele ligar os pontinhos. Vamos colocar isso agora dentro de um loop. Vocês vão entender por que nós estamos fazendo isso passo a passo já já. Vamos fazer um loop aqui, ó. Vamos criar aqui um execute. Nossa, function execute. O que o execute faz? Ele chama o update e o render. E ele chama um request animation frame. Lembra do request animation frame? Que força o loop para nós? Um loop do bem, que não estraga com o nosso browser. Então ele vai ficar no loop infinito aqui. Lembra disso, né? Nos vídeos anteriores aí, se não me engano, do Game of Life, a gente falou sobre Request Animation Frame. Então eu vou rodar e ele vai ficar num loop aqui que aparentemente, a princípio, não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque a gente não mudou nada. O desenho é o mesmo, mas ele está dentro do loop. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que no update os nossos pontos sofram alguma alteração, para a gente poder perceber essa alteração. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui eu estou navegando pelos pontos. Vamos fazer assim, ó. P.x. Vamos fazer ele somar um valor aqui, ó. Um valor randômico. Random.number. Um número entre menos 2 e 2. E vamos fazer o y fazer a mesma coisa. Menos 2 e 2. Pronto. Vamos ver aqui, ó. Olha. Então, a gente está agora com os pontos com movimento, né? Vamos verificar agora qual a diferença de eu verificar essa proximidade dos pontos com e sem a quad_tree. Agora nós vamos ver a diferença de performance. Vamos lá. Para isso, nós vamos mudar aqui, ó, essa verificação aqui, ó. Essa verificação aqui. Nós vamos criar uma função aqui. Nós vamos fazer assim, ó. Se eu apertar Ctrl ponto no VS Code, ele te dá a opção de fazer algumas coisas. Uma delas é você pegar o bloco que está marcado e criar uma nova função. Vamos criar uma nova função aqui chamada linhas. Pronto, só isso. Que é onde ele vai
fazer as linhas, tá certo? Não vai mudar nada aqui se eu chamar o... Aqui, ó, dá um F5 aqui, ó. Mudou só as posições, mas o funcionamento é o mesmo. Muito bem. Agora nós vamos fazer assim. Vamos criar uma nova função chamada linhas QT. Onde nós vamos fazer a mesma coisa, porém, ao invés de verificar um ponto contra todos os outros, nós vamos verificar apenas os pontos que estão nas proximidades. Como que nós vamos fazer isso? Com o quad tree. Então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um loop, só que nós vamos fazer um loop sem precisar do var. Vamos fazer assim, ó. Points, ponto, for each, for each p, e agora nós vamos fazer o seguinte. Bom, eu sei que os pontos que me interessam fazer a ligação, nós vamos fazer com 50, né? Nós vamos fazer com a diferença de 50 pontos, que é a distância que está aqui, ó. Então nós vamos... Para que eu vou verificar toda... Por exemplo, vamos supor aqui, ó. Para que eu vou verificar? Eu vou pegar esse ponto aqui. Para que eu vou verificar todos os outros pontos se eu só vou ligar com aqueles que estiverem a 50 pontos de distância dele? Então basta verificar se tem algum ponto nas proximidades desses 50 pontos, concorda comigo? Então basta eu olhar nas proximidades, eu não preciso olhar em tudo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto e vou delimitar uma área em volta dele com o limite que eu quero verificar. O meu limite é 50, então ele é 50 para todos os lados, certo? Porque um raio de 50, uma hipotenusa de 50, né, numa circunferência, vai estar dentro de um quadrado de 100 por 100, porque o raio de 50, ele me dá um diâmetro de 100, né? Então um quadrado de 100 por 100 vai conter esse círculo de 50 de raio. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui, olha, um retângulo. Let R igual a new rectangle, onde ele já me deu aqui, ó, a posição inicial é p.x, a posição final p.y, qual vai ser o tamanho e a altura? Eu sei que o tamanho vai ser a distance, que está lá em cima, né? E a altura. Só que ele não vai começar no px, porque o px é aonde o ponto está. A distância para cá vai ser 100 por 100, né? Eu não quero isso. Eu quero o px e o py ali, é o centro do meu quadrado. Então eu vou colocar px menos distance dividido por 2, menos a metade da distância, e o y, mesma coisa. Certo? Então eu vou ter um quadradinho, onde o meu ponto está no meio. Ele vai ter 50 para cima, 50 para o lado, 50 para o outro, 50 para baixo. Quem tiver ali naquele quadrado é passível de eu verificar se está a 50 pontos de distância. O que eu vou fazer? Vou perguntar para a minha quad tree. Lembra que eu perguntei lá no clique do mouse? A gente não fez isso aqui, olha. No clique do mouse a gente definiu uma área, só que baseada no mouse, com 300 pontos. E aí, baseado nela, ele pergunta aqui, ó. Quad tree. Aqui, ó, cadê? Aqui embaixo, né? Aqui embaixo. É esse código aqui. Então, vamos até tirar esse código daqui, porque não precisa mais dele. Quad tree, me dá os pontos aí, ó, desse retângulo aqui. Aí ele me dá e eu vou e navego dentro desses pontos. É o que eu vou fazer aqui. Cadê? Linhas QT, tá aqui. Let QT points igual a qt.query R. É o meu retângulo. Quad tree, me dá aí os pontos que estão dentro desse retângulo. Vai retornar aqui, ó. Então agora, ao invés de fazer essa verificação contra todos os pontos, eu vou fazer só dentro desse aqui. Certo? Então, eu posso fazer assim, ó. Desse P para todos os pontos que foram encontrados aqui. Certo? Então eu faço assim, ó. QT points
ponto for each. Vou colocar QP, né, que é o ponto da quad tree que ele achou. Vamos entrar aqui. Aí, se Q P not igual a P, quer dizer, não é ele mesmo, né? Se QP e P não for o mesmo ponto, eu vou fazer a mesma verificação aqui, ó, que eu fiz aqui embaixo. Ó. Essa verificação aqui, ó, pegar o AX, pegar o AY, achar a hipotenusa e tal. Então o que nós vamos fazer? Criar uma função, né? Outro ponto aqui, ó. Vamos criar a função checkline, onde eu passei 2 pontos, tá vendo? Ele vai verificar os pontos, verificar a distância. Se a distância for menor que a distância que me interessa, aí eu faço a linha. Então vamos lá. Checkline, né? Aí aqui a gente passa o P e o QP. Pronto. Ou seja, isso aqui, teoricamente, tem o mesmo resultado que isso aqui, só que de forma mais eficiente. Então aqui, ao invés de chamar linhas, nós vamos chamar linhas QT. Vamos ver se não dá zebra. Olha, não deu zebra, mas me parece que ele está fazendo menos linhas, né? Vamos ver se a gente descobre o motivo. Ah, sim. Porque aqui, ó, aqui na verdade eu fiz o contrário, né? A distância que eu quero aqui tá certa, a distância é como se fosse o raio. Aqui tá certo. Aqui é que é vezes 2, né? É vezes 2. Porque a distância que a gente colocou ali de 50 é a distância do ponto até outro ponto. 50 é como se fosse o raio. Então o lado do meu quadrado é de 100 pontos, então é o dobro. Aí aqui ele começa numa ponta e vai o dobro até a outra. Agora sim. Tá aí. Ah, olha, mas fez diferença nenhuma. Será que não? Vamos colocar o nosso medidor de performance e depois nós vamos aumentar o número de pontos para verificar a performance. Vamos lá. Como é que a gente fez aqui para verificar a performance? A gente colocou o null, né? Lembra do null aqui, ó? Só que aqui ele não vai fazer diferença. Vamos colocar ele, na verdade, aqui. Nossa medição é aqui, ó. Null, aí aqui. E faz o log. Tá aqui. Coloquei a primeira medida aqui, a outra aqui. Vamos medir primeiro as linhas sem quad tree. Então a gente vem aqui, dá o F5, dá o F12. E vê ali, ó, 23, 26, 23, 26, né? Bem rápido, são poucos pontos. Vamos voltar, vamos ligar o quad tree, desligar as linhas aqui e vamos de novo. Vamos ver se fez alguma diferença. 10, 11, 15, metade do tempo, né? Só que visualmente você quase não percebe, porque são poucos pontos. Vamos colocar para 1000 pontos. Criação dos pontos em cima. Já tem 1000, né? Vamos colocar para 3000 pontos. Vamos ligar aqui as linhas normais. Vamos ver o cálculo aqui, ó. 200 milissegundos. 200, 200, 199, 200, a média é 200 mesmo, 217, 212. E visualmente a gente está vendo aí as linhas meio que devagar, né? Agora, vamos colocar para verificação na quad tree. Ó. Dá para perceber a diferença? Ó? Vamos ver aqui, ó. Olha lá. 70, 80, metade do tempo. Menos da metade, né? Menos da metade. Vamos colocar um número que fique mais visível aqui nos pontinhos. Vamos colocar
200? 200 não, 2000? Não, legal. Aí a gente pode fazer vários tipos de interação, né? Podemos, agora como tem mais pontos, podemos até diminuir a distância entre eles, né? Para poder ficar um efeito visual mais legal. A gente colocou a distância 50, podemos colocar aqui em 20. Olha que legal. Parece um monte de constelaçãozinha, né? Um monte de mini constelações. E tá aí a nossa Quad Tree funcionando. Então até aqui nós já tivemos, provavelmente eu vou dividir esse vídeo aqui em 2 vídeos, né? Para não ficar um vídeo muito grande. Mas nós já vimos o conceito de Quad Tree. Já fizemos a implementação do nosso Quad Tree, já mostramos visualmente a Quad Tree e já fizemos um pequeno teste de performance que mostra que ela realmente agiliza. O motivo, né, tá aí, a gente já explicou, porque na hora de verificar as proximidades ele não precisa olhar o quadro inteiro, né, ele olha apenas aquela região que você quer. Muito bem. Agora só falta a gente fazer o nosso jogo das bolinhas em 3D e ver aquele efeito visual que eu falei lá no início do primeiro vídeo dessa série, né? Mas isso eu vou fazer no vídeo seguinte. No vídeo seguinte, o que nós vamos fazer? Vou deixar uma prévia e um spoiler aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês alguns conceitos de programação tridimensional. Não é nada trivial, é um negócio complexo, mas nós vamos utilizar coisas já prontas. Posso até adiantar que nós vamos verificar uma biblioteca chamada Tree.js, que facilita bem a vida da programação em 3D. Vou mostrar para vocês como que é complexa a programação em 3D e como que essa biblioteca facilita. E mesmo facilitando, ainda assim a forma de programar, para quem está acostumado a mexer no Canvas 2D, é um pouquinho diferente, mas é realmente muito legal. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos refazer o jogo da bolinha passo a passo usando a tecnologia 3D. E depois vocês vão poder usar a imaginação para fazer o que vocês quiserem. Ok? Não esqueçam de deixar o like, assinar o canal, né? Se você não está assistindo pelo YouTube, me ajuda, vai lá no YouTube, vai no link que deve estar aí, se você está vendo pelo Facebook ou pelo Instagram, né? Procure o link do canal, né? E assine o canal, se inscreve lá, dá o joinha, liga o sininho, passe para os seus amigos, né? Se você está gostando, mostre para os seus amigos que você está aprendendo alguma coisa, né? Se eles têm interesse em programação também, né? Em lógica de programação com JavaScript. E que nós vamos ver coisas muito legais mais à frente ainda. Sempre tentando aprimorar a nossa lógica de programação, usando uma forma de programar mais visual, fazendo uma coisa mais criativa, mais legal. Tá bom? Um abraço e até a próxima.